Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de vendas, de jogadores. Em agosto, o Corinthians fez 4 vendas, né? Totalizando 120 milhões de reais. Muito dinheiro no caixa. E apareceu 2 oportunidades na lateral esquerda, do Dalbert, de 30 anos, e do próprio Alan Rodrigues, de 22, que estava fazendo um ótimo campeonato argentino. E simplesmente, o Alessandro falou do Dalbert, que havia 2 jogadores à disposição no elenco, então não tinha o porquê. E do Alan Rodrigues já estava praticamente certa a contratação, e aí no fim dos 45, simplesmente não deu satisfação, acabou as negociações e pronto, não falou mais nada sobre isso. O fato é que o Corinthians podia ter contratado esse Alan Rodrigues, os 2, né? Mas assim, o Alan Rodrigues seria bom pro Corinthians porque ele é novo, faria um bom trabalho no Corinthians, e se não fizesse, a gente teria ainda como vender o jogador por ele ser novo. Mas assim, não dá para entender essa diretoria. Como o negócio deles é só buscar dinheiro, que como o seu próprio Duílio falou que ele vai querer amenizar a dívida, esperamos aí que quando ele tiver para sair, ele mostre tudo o que ele conseguiu, né? Mas vamos ver se isso vai acontecer. Eu duvido, né? Mas tudo bem. Vamos falar do Felipe Augusto. Felipe Augusto aí, ele teve proposta do time da Bélgica, né? Do Cercle Brugge, e simplesmente foi 6 milhões de euros. Ficou em negociações aí durante esses dias e ontem fechou a janela da Bélgica. E não entraram no consenso e simplesmente ele continua no timão, ainda bem. E por causa da documentação. Então, é assim, se ele for sair do Corinthians, só vai sair na próxima janela, que é no começo do ano. Eu acho que foi excelente notícia, porque estavam vendendo o jogador por dinheiro de pinga. Ele é um jogador muito novo, 19 anos, o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do atleta, e o estilo dele é europeu. Então eu acho que se o Corinthians lapidar um pouco ele, vai ter bons frutos aqui no time e uma possível grande venda um pouco mais para frente. Só que aí também depende do técnico que vai vir, né, pro nosso clube, se vai investir no jogador novo ou não. Mas enfim, vamos falar sobre as Brabas, que teve o primeiro jogo da final hoje do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo foi de ida lá, e aí o Corinthians empatou em 0-0. Primeiro tempo, os 2 times procuraram empate praticamente. O Corinthians ainda teve poucas finalizações no primeiro tempo. No segundo tempo foi para cima, impôs e conseguiu até fazer gol, só que foi gol anulado e tal. E também teve alguma sorte também, né, o time da Ferroviária e tal. E a goleira lá também agarra muito. Então acabou empatando 0-0. O jogo de volta é aqui na Arena Neoquímica, no domingo às 4 horas da tarde. Esperamos até as torcidas mesmo do Corinthians estão organizando para poder quebrar o recorde, e elas merecem, né? Sim, pelo menos já temos 4 títulos brasileiros, agora será o 5º. Então esperamos que elas vençam aí o time da Ferroviária e que sejamos pentacampeões, né? Elas merecem. Enfim. Corinthians! Bom, vamos falar do Vanderlei Luxemburgo, que ele não é unanimidade dentro do clube e nem fora, né? Óbvio. E simplesmente os próprios jogadores não gostam da forma que ele atua em treinamentos, parte tática que não existe, nas preleções também. Fora a briga com o Bruno Maziotti, né, fisioterapeuta. Então, assim, somando tudo isso aí, o Samir Carvalho foi nos donos da bola e confirmou que nenhum dos 2 possíveis presidentes querem que ele atue no comando do time o ano que vem. Que eu também concordo, ele está fazendo um péssimo trabalho. E aí, juntando com o SofaScore aí, que tem dados, que trouxe que o Corinthians, entre os 7 piores ataques,
do time de Série A, o Corinthians está entre eles. O Corinthians tem 22 gols em 21 partidas. Tipo, é muito pouco para o Corinthians, para um clube grande como o Corinthians. É ridículo isso. Fora em finalização, que a gente só não consegue ser o pior time da Série A em finalização porque tem o Santos, que tem 10 e a gente tem 11 finalizações por jogo. Então, é muito pouco, muito abaixo para um time como o Corinthians. É ridículo isso, né? Essa nossa grande administração aí, dizendo desde o começo do ano que a gente não precisa colocar jogadores, né? Porque nosso elenco é perfeito, né? A gente está vendo, né? Mas, enfim. Então, ele praticamente em 2024 está fora, independente de quem seja o presidente. Corinthians! Vamos falar do Bruno Henrique, que o Corinthians fez consulta como outros times fizeram, só que é o seguinte, essa semana aqui o Flamengo tentou fazer uma renovação de contrato com ele e ele não aceitou, acabou não aceitando. E a gente sabe que ele vai acabar aceitando, né? O Flamengo deve aumentar mais um pouco e aí ele acaba renovando. Só que assim, é muito dinheiro para querer esse atleta, porque é 1.250.000. Então é assim, eu sinceramente pela idade e tal, eu acho que não vale a pena. Praticamente 1,5 milhão ele quer. Então eu acho muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E não seria viável. E parece que o Panathinaikos basicamente vai levar o jogador, né? Se não levar, ele vai ficar na disputa aqui entre os times brasileiros. Então é assim, a chance do Corinthians, eu acho que é muito pequena. É muito pequena. E é só ver aí os maiores jornalistas aí, o que eles estão dizendo sobre isso, essa negociação. Então, vamos fazer o quê, né? Então, esse sonho aí a gente já tira. Vamos falar do Gabriel Moscardo, que ele atuou na seleção, né? Primeiro jogo dele. Ele jogou por basicamente 13 minutos. Não deu para ele fazer muita coisa. O próprio Brasil perdeu de 1-0 de Marrocos. Mas assim, o fato é que ele teve, querendo ou não, ele atuou. E foi pouco, sim, mas para ele é muito bom, né? Ele atuou no finzinho, ainda porque teve lá problema de luz. E aí o árbitro acabou dando quase 18 minutos, né? Então ele entrou depois dos 90 minutos. Mas enfim, pelo menos ele entrou em campo. E colocou lá, querendo ou não, também o nome do Timão em jogo, né? Enfim, as notícias de hoje são basicamente essas. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!